Oi, tudo bem? Mais um livro lido aqui do Alberto Mangel, Encaixotando Minha Biblioteca. Uma elegia e 10 digressões, é o subtítulo do livro. Quando, no ano de 2015, o Alberto Mangel muda da sua casa lá na França para um apartamento em Nova York, ele vai fazer essa experiência de, junto com amigos, encaixotar os seus livros, e aqui ele faz uma elegia aos livros, à biblioteca que ele tem que desmontar depois de muito trabalho. Era como uma fazenda num presbitério. Ele tinha feito lá na França essa biblioteca em um celeiro. Os amigos vão ajudá-lo a desmontar e ele vai contar toda essa experiência a partir de digressões em que ele vai falar da leitura, da sua experiência pelo mundo, da sua experiência de leitor, da sua vida lá na Argentina, trabalhando na Biblioteca Nacional, do seu contato com Borges. Vai falar também de vários livros que ele sempre repete aqui nesses outros livros sobre leitura, Divina Comédia, Dom Quixote e tantos outros que o marcaram profundamente. A biblioteca pessoal do Alberto Mangel possui cerca de 35 mil volumes. Ela precisou ser encaixotada mais uma vez e, a partir disso, o autor vai relembrar bibliotecas, vai relembrar livros, vai fazer toda uma experiência pública ou privada de leitura daquilo que ele já fez e quer compartilhar com o leitor. Isso que é gostoso, é como sentar com ele à beira de uma lareira, tomando um vinho, comendo um chocolate e escutando Alberto Mangel falando sobre livros. E é muito gostoso, né? Escutar alguém que é apaixonado como nós pelos livros, falando da alegria de ler. As reflexões do Alberto Mangel neste livro vão desde as adoráveis idiosincrasias dos bibliófilos até análises profundas de eventos históricos, que ele já fez também em outros livros, como a Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada, fala de pergaminhos, fala de livros raros, e com perspicácia e carinho, o autor aqui ressalta a importância do livro e do seu papel único para uma sociedade democrática e engajada. Então eu gostaria de destacar aqui nesse livro essa elegia que ele faz. Ele começa com um texto na epígrafe do grande Cícero, escritor romano. No livro De Amicitia, verso 88, Cícero diz: um homem não teria o menor prazer em descobrir todas as belezas do universo, mesmo no céu, a menos que tivesse um parceiro com quem pudesse compartilhar suas alegrias. E é isso que a gente tenta fazer aqui, ou a gente faz, né, no YouTube também, partilhar nossas alegrias de leitor, nossas experiências com vocês. E é interessante quando você tem alguém para partilhar. Você visita um lugar com uma pessoa legal, que gosta também das mesmas coisas. Você visita um museu, ou comenta sobre um livro com um amigo, é muito bom, né? Você também assistir um filme, ouvir uma ópera, uma música com alguém que curte também aquele tipo de ideia, né, de arte, ver uma pintura, contemplar, né, o horizonte, o pôr do sol. Então tudo isso partilhado com amigos fica muito mais legal, mais interessante. Então achei bonita essa epígrafe aqui do Encaixotando Minha Biblioteca. Então ele começa a contar como era a biblioteca dele lá na França. É uma casa bem simples e também ele fala da biblioteca que era um antigo celeiro e como que isso foi assim transformado pelo trabalho dele e dos seus amigos. Fala também da questão do jardim, que era um local extraordinário, onde todas as manhãs, ele diz, por volta das 6 horas eu descia, ainda semi-adormecido, preparava um bule de chá na escura cozinha com vigas aparentes e me sentava com nossa cadela no banco de pedra do lado de fora para ver a luz matinal avançar lentamente no muro dos fundos. Então era nesse lugar, ele sentava ali nessa casa simples lá na França, contemplando o nascer do sol. Ele abandona isso para ir para um apartamento em Nova York, não acredito. Depois ia com ela até a minha torre, que no caso aqui é a biblioteca. Ele está fazendo uma
a analogia com Michel de Montaigne, que tinha sua torre de leituras, né? Esse filósofo que se embrenhou nesse lugar, nessa fazenda dele também, do filósofo, né? O Michel de Montaigne, para escrever os ensaios, para ler, né? Ele tinha uma torre de um castelo lá onde ele ficava só lendo. Anexa ao celeiro onde ficava lendo. O silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros e no verão pelo zumbido das abelhas. Na penumbra do anoitecer, pequenos morcegos voavam em círculos e de madrugada as corujas no campanário da igreja. Nunca entendemos porque elas preferiram construir seus ninhos sob os sinos que dobravam. Elas mergulhavam para pegar sua refeição. Eram corujas de igreja. Mas na véspera do ano novo, uma grande coruja branca, como um anjo que Dante descreve, pilotando a nave das almas rumo às praias do purgatório, planava silenciosamente em meio à escuridão. Que legal, né? Então ele vai contar essa experiência de ler, de ter um lugar gostoso, seu cantinho para leitura, né? De ter sua experiência também como leitor, com aquilo que envolve, né? Com coisas, com café, com vinho, suco, água, sei lá o que, chocolates. É o lugar, né? Seu próprio para leitura. Com a luminária, almofadas, poltronas, a cama, né? As estantes. O antigo celeiro, em cujas pedras estavam gravadas as assinaturas de quem trabalhara nelas no século XV, guardou meus livros por quase 15 anos. Sob um teto de vigas desgastadas pelo tempo, juntei os sobreviventes de muitas bibliotecas que datavam de minha infância. Tinha uns poucos livros que um bibliófilo sério julgaria dignos. O que ele tinha, né? Uma Bíblia ilustrada de um scriptorium alemão do século XIII, quando ele era criança. Porque o pai dele viajou muito, acho que era embaixador, então ele morou em vários lugares, o Alberto Mangel. Essa Bíblia foi um presente do romancista Yehuda Elberg. Um manual de inquisidores do século XVI, diversos livros de artistas contemporâneos, um bom número de primeiras edições raras, e muitos exemplares assinados pelos autores. Então ele tinha uma coleção de coisas bem raras, né? Bem atípicas. E você aí tem, né? Quais são seus livros raros? Quais são seus livros assim que você tem um profundo amor, né? Todos nós temos, que a gente não separa nunca, né? Eu aqui tenho os da Virgínia, do Guimarães Rosa. Tem livros aqui que é um primor, né? Uma alegria você ter, você ficar ali rodeado, né, como ele diz aqui, desses fantasmas sempre presentes. Mas me faltavam e ainda hoje faltam os recursos financeiros ou o conhecimento para me tornar um colecionador profissional. Em minha biblioteca, jovens e lustrosos penguins se sentam felizes ao lado de patriarcas encadernados de aparência severa. Os mais valiosos para mim eram exemplares com conotações pessoais, tais como um dos primeiros livros que eu li, uma edição da década de 1930, dos contos de fada dos irmãos Grimm, impresso em lúgubres caracteres góticos. Muitos anos depois, recordações de minha infância escorregavam até mim, sempre que eu folheava aquelas páginas amarelas. Então esse prazer de ter um livro que marca, né, que tem uma certa carga emocional, um livro que faz parte da infância. Eu tenho aqui dois, acho que eu já mostrei, que fizeram parte da minha vida de leitor, né? Aqueles livros que nos marcam. Aqui eu tenho O Burrinho Alpinista e tenho O Caso da Borboleta Atília, que é da coleção Vagalume, que eu quis guardá-los, né, como uma lembrança da infância, das minhas leituras, né, do tempo em que eu comecei a colecionar livros. Ele diz, continuando mais um pouquinho desta elegia, que ele está fazendo a elegia. Organizei a biblioteca de acordo com minhas exigências e meus preconceitos. Ao contrário de uma biblioteca pública, a minha não precisava de códigos comuns, que outros leitores entendessem e compartilhassem. Sua geografia era ditada por certa lógica meio louca. As principais seções eram determinadas pela língua em que os livros haviam sido escritos. Então ele organiza a dele assim, eu organizo por autores.
isto é, sem distinção de gênero, aparecendo juntos numa estante todos os livros escritos originalmente em espanhol. Então ele põe tudo junto. Em francês, inglês ou árabe, sendo este último idioma que não falo nem leio. No entanto, me permiti muitas exceções. Alguns assuntos, a história dos livros, quem é leitor, gosta muito de livros sobre livros, e o Alberto Mangue é um desses, né, que escreve sobre livros, e tantos outros, né, como Mindlin, Otto Maria Carpo, tantos outros escrevem sobre livros, a paixão pelos livros. Comentários bíblicos também ele gosta, a lenda de Fausto, a literatura e a filosofia renascentista, estudos sobre a homossexualidade, bestiários medievais, tinham sessões separadas. Então, as sessões que a gente gosta, né? Por exemplo, eu gosto de arte, de pintura, então eu tenho alguns livros de pintura, embora eu tenha doado coleções sobre pintores, mas eu tenho aqui livros sobre biografia de pintores, gosto de biografia de escritores, então são algumas sessões que a gente vai guardando. Ele faz isso também aqui, né? Mas eu guardo mais por autor. Olha, ó, Tolkien, tá tudo aqui, ó, do Tolkien. Machado de Assis, entendeu? Então eu gosto de fazer isso assim, ó, separar por autores, porque os meus livros, a maioria, aqui no caso, está em português, né? Certos autores e gêneros eram privilegiados. Alberto Mangue diz: colecionei milhares de histórias de detetives, mas poucas de espionagem. Mais Platão que Aristóteles. As obras completas de Zola e quase nada de Maupassant. Tudo de John Hawkes e Cynthia Ozick. Praticamente nenhum dos autores da lista dos mais vendidos do New York Times. Eu tenho aqui, por exemplo, aqueles móveis de madeira, aqui, olha, vocês podem observar nessa ponta, muita coisa da Grécia, muitos livros sobre literatura, sobre filosofia, Platão, Hesíodo, tá tudo aqui, olha, os poetas gregos. Então eu separo, Shakespeare tá ali embaixo, então sempre tá. Tem um vídeo aqui, bem no começo desse ano, mostrando a biblioteca, como ela está organizada. Agora tem mais alguns livros novos, ou que eu resgatei daquela, que eu estava separando, né, que eu trouxe de novo para cá. Tem diários que eu gosto, memórias. Tinha nas estantes dezenas de livros muito ruins que eu não jogava fora, caso algum dia precisasse de um exemplo de livro que considerasse de má qualidade. Balzac, em Le Cousin Pont, oferecia uma justificativa para tal comportamento obsessivo. Uma obsessão é um prazer que atingiu a condição de ideia. A gente sempre tem, né, algum prazer assim com literatura. Tem gente que gosta de literatura infanto-juvenil, eu gosto também de literatura infantil, outros gostam de literatura erótica, né? Eu gosto muito de livros de história, de história geral também, eu tenho bastante aqui, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os anos 20 para cima, aqui tem bastante coisa aqui nessa estante, olha. Nessa seção aqui, muita coisa dos anos 20, os loucos anos 20, os escritores daquela época, a geração perdida lá em Paris, os americanos em Paris, sobre a livraria da Sylvia Beach. Então eu gosto muito dessa época. Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, tem bastante livros sobre esse período. Ele continua: embora soubesse que éramos apenas os guardiões do jardim da casa, ele e o marido dele, né? Eu sentia que os livros propriamente ditos pertenciam a mim, eram parte de quem eu era. Falamos de certas pessoas que relutam em nos emprestar sua atenção ou nos dar a mão. Eu raramente emprestava um livro, também não gosto. Prefiro comprar e doar para a pessoa. Se desejava que alguém lesse determinado volume, comprava um exemplar e o oferecia como presente. Creio que emprestar um livro significa incitar o roubo. A biblioteca pública de uma das minhas escolas exibia um aviso, ao mesmo tempo excludente e generoso. Esses livros não são seus, pertencem a todos. Nenhum anúncio desse tipo poderia ser posto em minha biblioteca. Para mim, minha biblioteca era um espaço profundamente privado que me envolvia e me espelhava. Eu também acho isso. Então, gostei muito dessa elegia, ela é bem longa, ele vai continuar falando sobre isso, mas aqui, numa das digressões, quase na última, na nona digressão, são 10,
que ele comenta um texto, ele comenta episódios sobre bibliotecas, ele faz reflexões sobre livro, e assim vai. Ele não vai contar como que foi o processo de encaixotamento. Isso está mais lá no epílogo do livro. Mas na nona digressão, eu achei legal que ele falou algo muito assim, interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha, todos esses homens, né, grandes homens, eram leitores, e seus livros lhes disseram o que iriam ver bem antes do que isso ocorresse. Então ele está falando, por exemplo, dos homens que descobriram um novo mundo. Fala de Colombo, Cristóvão Colombo, dos navegantes, das pessoas que vinham para cá na época das grandes navegações. Sempre tinham alguém ali que era leitor. É claro que muitas vezes viam muitos analfabetos, etc. Mas, por exemplo, os comandantes, os escriturários, os escrivães das esquadras, então eles observavam e escreviam naquilo que estava acontecendo. A carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Então ele fala, esses homens eram leitores, e os livros que eles nos legaram, livros de viagem, contaminam todos os aspectos da nossa vida, né? A realidade imaginária dos livros, desses livros. Aqui, olha, a conquista do novo mundo, ela foi estimulada pela crença de que um reino mágico de riquezas maravilhosas estava situado no interior do continente, pronto para ser explorado, né? O Eldorado, esse mundo mágico que os exploradores criaram, né? Depois, mais adiante, né, ele vai dizer: desde meus primeiros livros, eu desejava concretizar certas ideias sobre leituras e bibliotecas. Pode uma biblioteca nacional, ele está comentando quando ele trabalhava lá na biblioteca da Argentina, como símbolo central da identidade de uma sociedade, servir de plataforma para ensinar o vocábulo da ética cidadã e também servir de oficina de trabalho para a prática cotidiana dessa ética cidadã? Então a biblioteca ela pode ajudar, né, quem vai até lá buscar livros a crescer como cidadão. Depois ele fala na 10ª digressão, coisas também que eu achei muito interessantes. Olha, desde o começo dos tempos, cujo relato é também uma história, ele está falando da criação do mundo no Gênesis, da epopeia de Gilgamesh, etc. Sabemos que as palavras são criaturas perigosas. Os escritores e os leitores vêm debatendo se a literatura de fato exerce algum efeito numa sociedade. Isto é, se a literatura desempenha algum papel na formação do cidadão, tornando-nos sábios por meio da memória de séculos de conhecimento. A literatura ela realmente nos forma como pessoas, como cidadãos. Ela nos leva a refletir sobre a vida, quem nós somos, nosso papel na formação humana. Claro que sim, né? A literatura nos ajuda. E desde o início os homens contaram histórias. Então ele resgata essas crenças, esses mitos primordiais, desde a Sagrada Escritura, desde as grandes epopeias de criação. Sempre o homem inventou histórias, né, para ler a realidade, para entender a realidade, para entender a si mesmo, né? A literatura foi essencial. Toda literatura representa, então, uma ação cidadã, porque ela é memória. Toda literatura preserva alguma coisa que, de outro modo, morreria com a carne e os ossos do escritor. Ler é resgatar o direito a essa imortalidade humana, uma vez que a memória da escrita é abrangente e ilimitada. Então, a importância da literatura, a importância dos escritos para guardar a memória, né? A importância de nós termos livros que falam dos primórdios, de quem nós somos, né? De resgatar uma tentativa, né, de entender a si mesmo e ao mundo. Toda literatura é testemunhal. Há reflexões nesses testemunhos sobre aquelas epifanias e atrocidades, palavras que oferecem epifanias para serem compartilhadas com os outros, e palavras que cercam e denunciam as atrocidades para não permitir que elas ocorram em silêncio. Então, na Sagrada Escritura nós temos histórias de esperança, de epifanias, de atrocidades, assim também nas grandes literaturas, né? Para nos falar da importância de estarmos sempre vigilantes. A literatura nos recorda que aquelas qualidades humanas de bondade, de paciência, de generosidade estão lá
seguindo-se a nossos horrores, com a mesma certeza de que o nascimento se segue à morte, elas também nos definem. Então a literatura fala tanto de esperança como de tragédias, mas algo nela, na literatura, deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tentam eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre livros, limitando-se a fazer de conta que respeitam a causa da alfabetização, atualíssimo, né? Insinuando que a leitura é uma atividade elitista, e não é para todos, né? A imaginação literária não pode ser aniquilada, porque ela dá sentido à vida. É ela e não a imaginação da cobiça que acaba por sobreviver. Que sobrevive são palavras, a imortalidade se dá por meio das palavras, daquilo que a gente deixa, como aquele conto lá do Borges, que ele fala do imortal. Está no livro O Aleph, que estamos lendo com a Tatiana Feltrin. Lá ele fala do narrador que encontra Homero na cidade dos imortais. E a imortalidade segura é a da palavra. Homero permanece, a Odisseia, a Ilíada, os hinos homéricos permanecem. Os lugares imaginários que os escritores e seus leitores inventam persistem porque constituem simplesmente o que devíamos chamar de realidade, já que são o mundo real revelado em seu nome verdadeiro. Nossas ações humanas precisam ser justificadas pela literatura, e a literatura deve prestar testemunho de nossas ações. E depois ele volta a falar de novo que a biblioteca deve estar aberta a todos que desejam usá-la, principalmente uma biblioteca dita como nacional, né? E deve mudar, a fim de adaptar-se às necessidades cambiantes de seus usuários. Tal raciocínio pode ser aplicado à liberdade de ler e à possibilidade de agir em função dessa liberdade. Por ser, então, uma instituição ativa, a biblioteca deve encontrar maneiras de gerar novos usuários e manter os que já desfrutam dos seus serviços. Daí ele vai falar, então, dos livros virtuais, que ele não é muito fã disso, mas fala da sua importância e diz que é preciso que a Biblioteca Nacional estabeleça métodos por meio dos quais todos os cidadãos se tornem conscientes da importância de ler. Primeiro, como uma habilidade fundamental, e segundo, como uma forma de estimular e liberar a imaginação. Fala da importância da imaginação. O único método comprovado de fazer nascer um leitor é um que ainda não foi descoberto, ele diz, que eu saiba. E ele fala então do exemplo de um leitor apaixonado, que funciona de vez em quando, é o exemplo de um leitor apaixonado. Vai despertar a pessoa para a leitura, você vendo alguém ler. A descoberta da arte da leitura ela é íntima, obscura, secreta, quase impossível de descrever. E ela é adquirida por cada pessoa a sós, como uma espécie de epifania, ou talvez por contágio em confronto com outros leitores. A felicidade proporcionada pela leitura, como qualquer felicidade, não pode ser forçada. E ele diz, né, é importante que os leitores vejam a biblioteca como um lugar que lhes pertence. É preciso que a Biblioteca Nacional não apenas guarde, mas seja visto como um lugar que guarde material que corresponda à imaginação de todos os segmentos da população. Uma Biblioteca Nacional deve ser também a guardiã de fatos e registros de nossa experiência no mundo. A literatura é melhor que a vida, proporciona uma educação no campo da ética e permite o crescimento da empatia, essencial para que a pessoa participe do contrato social. Então tem muitas coisas nessa 10ª digressão aqui, olha. Somos humanos porque nossos antepassados aprenderam a compartilhar seus alimentos e suas capacidades numa rede de obrigações honrada por todos. Quem fala isso é o paleontólogo Richard Leakey. Então ele fala, vamos compartilhar também livros, vamos compartilhar ideias, conhecimento, leituras. Aqui, talvez uma biblioteca nacional possa agir como uma escola de empatia, transformando o pesadelo de Borges da Biblioteca Universal de Babel
numa biblioteca que abrigue uma gramática moral universal, baseada nos incontáveis exemplos de justiça moral contidos em nossas literaturas. Ele fala, né, o esvaziamento de uma biblioteca ele é doloroso, e o encaixotamento de livros, embora injusto, não precisam ser vistos como conclusão. Eles vão ser repostos em outras estantes, em outros lugares. Nada que importa jamais é substituído de verdade. Toda perda é, ao menos em parte, para todo sempre. E aí, quando você retoma os seus livros de novo, você reorganiza com liberdade, alegria, toda a sua história. Cada vez que você encaixota, você sofre uma perda. Quando você organiza de novo, né, os livros, você recomeça, você readquire esperança e alegria. É isso que eu procuro fazer. Como eu sou franciscano, eu viajo, eu transfiro muito de lugar. Em cada lugar eu crio de novo a minha biblioteca. Eu levo os livros. É todo um trabalho de encaixotar, desencaixotar, mas é prazeroso também. É você montar a sua biblioteca e viver esta alegria. Espero que vocês leiam bastante. Um abraço e até mais.